Olá, está começando mais um Cast Transformar! Amigo, o episódio de hoje está de peso, né? Exatamente, completinho. Completo, porque o nosso convidado, gente, é espetacular. Eu tenho para falar aqui para vocês que o convidado, ele é desenhista caricaturista. Ai, será que eu falei certo? Então, se fosse eu, já ia no trava-língua. Ele é cantor há mais de 30 anos, calouro do programa Raul Gil, no auge do programa Olha Que Chique, hein? Ele participou 3 vezes do programa do Silvio Santos. Olha, amiga, tá vendo? Passou pelo Boa Noite Brasil. No programa do Márcio Garcia na Record, ele já esteve 8 vezes no programa do Ratinho. Ele foi diretor de programa de TV, fez teatro, enfim. O currículo aqui é extenso. Extenso. De peso. De peso, realmente. Então, vamos convidar? Vamos, seja bem-vindo, Ricardo Moisés! Fala, meninas. Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite, poder passar um pouquinho da minha trajetória musical, artística. E parabéns pelo mais de um ano já do programa. Desse seu Cast Transformar. Isso. Parabéns, vamos embora. Vocês que mandam. Obrigada, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. Já tem um tempo que a gente está tentando trazer você aqui, né? É a correria, né, da vida, mas graças a Deus deu certo, né? Agenda lotada ainda, olha só. A vida do artista é assim. A gente tá aqui, a hora que eu sair ali de fora, de repente já tem um show marcado, né? Então é assim. Que bom! Ricardo, eu falei um pouquinho aqui do seu currículo, mas conta a sua história, como foi a sua trajetória, como você começou na música. Bom, Daiane, eu tô com 54 anos, né? Eu canto desde os 15 anos, mas sempre fui um garoto muito tímido, sempre fui muito tímido. Meu pai e minha mãe sempre me cobraram isso, né? Mas eu não sabia que eu tinha essa vocação para música. E com 16 anos eu participei do primeiro festival de música, isso lá em Minas Gerais, e quando eu cantei, apesar de eu não saber tocar violão, não sabia nada de música. Quando eu cantei, que eu ouvi a minha voz naquele som, eu falei, caramba, é isso que eu quero, porque ali eu me transformava, eu me soltava. E, claro, eu não me classifiquei, cantei muito bem, fui muito aplaudido, mas eu não me classifiquei, porque eu não tinha noção, né? Tinha muita gente boa. Mas aí, aquele dia eu decidi que era o que eu queria. Então, já com 16 para 17 anos, eu já, com pretexto de estudar desenho, eu já fui para Vitória, no Espírito Santo, né? Morei com minha tia lá um bom tempo, irmão. E lá, com 3 meses, eu já encontrei uma banda, né, que eu queria. Uma banda de thrash metal, que eu nem sabia o que era. Thrash metal era tipo Sepultura, aquelas coisas pesadas. Nossa. E eu tava meu cabelo crescendo, eu falei, é aqui que eu vou. E ali eu comecei a aprender, só que era um estilo de música era muito agressivo para a voz, né? E eu não tinha técnica nenhuma, aí eu comecei a estudar canto em Vila Velha, também no Espírito Santo. E quando eu comecei a perceber que realmente eu tinha dom para música, eu falei, eu tenho que sair fora dessa banda de thrash para mostrar minha voz melhor. Então eu saí, estudei canto um bom tempo, e depois parti para outra banda de hard rock, de rock, foi minha escola, e fiquei lá quase 7 anos, participei de 2 bandas lá, Mauritânia e The House, e depois retornei para Iturama, numa política, em 1991, comecei a participar de festivais de música na região, comecei a ganhar, logo em seguida em 93, fui para a banda Show Energia de Fernandópolis, uma banda de baile, e ali a escola, uma das melhores escolas é a banda de baile. Fiquei lá por 4 anos, me tornei dono 1 ano, e aí saí, vim para a Tropical Brazilian Band, aqui de São José do Rio Preto, fiquei 3 anos naquele auge da Tropical. Também não aguentei mais banda de baile, e aí comecei nos festivais de música, e ganhei muitos festivais, perdi muitos também, mas outra escola, então eu me tornei mais competitivo, eu gosto dessa adrenalina de competição, né? E aí, logo em 2001, pintou a oportunidade do Raul Gil, que depois vocês vão perguntar. Vamos. Resumi bem, né? Vamos perguntar muito, porque Sim. Quando eu te vi, inclusive já quero até perguntar se você morava em Rio Preto na época do programa, porque se eu não me engano, quando você foi, acho que a primeira vez que eu ouvi você falar no programa, não sei se você era de Fernandópolis. Na época do programa Raul Gil, que foi 2001, 2002, eu morava em Fernandópolis. Morei lá por 9 anos, então eu representei Fernandópolis esse tempo todo. Eu sou de Iturama, Minas Gerais, né, minha terra querida natal, mas eu representava Fernandópolis naquela época. Ai, que interessante, porque na época eu falei, gente, é aqui de pertinho da gente, que legal, porque o programa na época era assim, sucesso absoluto, né? 2001 foi, eu considero, o auge do programa Raul Gil. Começou com uma garota que cantava lá, Kátia Uzum, e ali ela começou a aflorar o programa, porque o Raul Gil não queria o programa de calouros.
Quer dizer, perdão, o Raulzinho, que é o diretor, né? Ah, Filho dele. sim. Não queria, porque, pai, é muito saturado, já tá batido e tal. Aí ele mandou o Raulzinho para fazer uns cursos na Austrália e ele colocou o programa no ar. Quando o Raulzinho veio, já sabia do sucesso. Aí logo em seguida veio o Anjinho, né? O Robson Monteiro. E aí Rinaldo Liriel, aquela turma toda, né? Aquela Leila Moreno que tá aí fazendo sucesso. Bom, foi uma turma incrível. E eu olhava aquilo e falei, caramba, eu vou estar... Sabe aquela coisa assim? Parecia impossível, porque eu estava lá em Iturama, em Minas Gerais, passando as férias, olhei aquele pessoal cantando, eu falei, cara, eu tenho chance de estar aí. Mas era tão assim, era tão distante, apesar de eu confiar no meu trabalho, mas era tão distante, mas eu jurava que o dia que eu fosse entrar, eu ia entrar no lugar do meu amigo Vandê. Eu já contei essa história, mas é Vandê. Acabei e falei, vou entrar no lugar dele. E aí não deu, né? Depois eu conto como foi essa passagem, como eu entrei no Raul Gil, e foi isso. Aí foi a maior audiência do país. Ficamos um ano, né, batendo a maior do país aí durante um ano, mas foi sensacional. A escola, até hoje, eu colho os frutos. Que legal. E as outras artes? Você falou bastante, né, Sim. da sua parte musical. Isso. E as outras artes, como foi surgindo? Foi tudo ao mesmo tempo? Foi posterior? Então, Lilian, eu acho que assim, Deus foi muito generoso comigo, né? Me deu 2 dons bem específicos, que é o de cantar e o de desenhar. Eu desenho desde os 6 anos de idade. Olha. Desde os 6 anos. E até hoje eu vivo da arte. Eu sou um batalhador mesmo, né? Um vencedor, porque eu vivo da arte. Sim. Sabe? Eu não tenho outro trabalho para complementar. Mas, assim, volto a falar, graças ao programa Raul Gil, as portas se abriram, porque é muito complicada a vida do artista, né? Então, aquilo até hoje eu colho os frutos, tem mais de 20 anos, né? Mas o desenho sempre teve comigo também. Eu sempre... Tiveram épocas que o desenho está dei mais ênfase aos desenhos, outras épocas na música, né? Mas andam juntas, as duas artes andam juntas. Olha, ali. e é exatamente um dom mesmo, viu? Porque eu não posso nem cantar no chuveiro e desenho aquela minha de casinha, assim, ó, de bem primário. É isso. Fazer menininho, menininha de pauzinho. De pauzinho. Mas eu nunca estudei, também é dom. Eu acho o desenho, quando eu vejo crianças fazendo um desenho que você já consegue visualizar que é bem profissional, Sim. Eu acredito que é difícil alguém que não tem nenhum dom desenvolver só com a técnica em aulas. Eu acho que já tem que vir o dom para você desenvolver. É mais ou menos no canto também. Também. Eu sou professor de canto também, então é isso. Às vezes não adianta você sabe que ele vai chegar até aquele limite e parar. A mesma coisa com desenho. Eu tenho amigos de infância que desenhavam muito mais do que eu, mas pararam no tempo. Você sabe que eu falo que se eu pudesse escolher uma carreira, seria de cantora. Mas você falando isso, eu tô... conformada. Tá matando meu sonho, Ricardo. Não, mas aí, se você quiser viver profissionalmente, é uma coisa. Agora, por eu ser professor de canto, eu já dei bastante aula para pessoas experientes, pessoas que não tinham dom nenhum, que aí eu já avisava logo... Você vai poder cantar o quê? No churrasco em casa. E outras vezes eu melhorava, por exemplo, a Daiane, vamos tornar você a cantora a melhor que a Daiane pode fazer. Então todo mundo pode cantar. Tem o teu limite, né? Tem o teu... Aonde você quer chegar. Sobre o canto, não sei se aplica também para o desenho, mas eu vi outro dia a Anitta falando que ela não se considera a melhor cantora do mundo, mas ela tem um gingado legal, ela canta razoável, então num contexto dá um bom bolo, até ela fala. Então eu não sei se assim você vai colocando, né, uma pitadinha da dança, uma pitadinha do canto, no final até que sai algo. Hoje, Daiane, as coisas mudaram muito, né? Eu, por exemplo, hoje eu faço o show Ricardo Moisés de Volta ao Passado, é um show de flashback. Tem um canto músico dos anos 50, 60, 70 e um pouco de 90. Eu vivi muito a época dos anos 80, eu canto muita coisa. Então, mas se você voltar um pouco na época do programa Raul Gil, cantoras como a Anitta, como os Luan Santana, não desmerecendo eles, mas eles nem entrariam. Porque lá precisava de cantor. Sim. Era cantor. Então era diferente. Nós tínhamos lá, eu representava a MPB, eu fazia muito Oswaldo Montenegro, Gessé, a Melinha. O Rinaldo fazia ali a parte erudita, né? O canto lírico, a Liriel. Então era assim, era muita gente que tinha que cantar mesmo. Então depois as coisas foram mudando, né? Hoje cantar pra caramba não quer dizer mais nada. Se a gente analisar, por exemplo, os cantores até sertanejos de antigamente, eram uns timbres bonitos, as melodias, nada contra o que está rolando hoje, mas hoje
a moçada, a linguagem tem que respeitar, a moçada hoje quer escutar o cara cantando e aquela voz tem que dar vontade de beber. É verdade. É isso. Ninguém quer mais ficar ali, assim... Refletindo. A pessoa quer... Se você pegar, por exemplo, Jorge Mateus, no início da carreira, eu tenho gravações dele no início, barzinho, parecia 2 bêbados cantando. Mas aquilo ali atiçava a galera. Então foi isso a sacada do pessoal. E começou a pegar, vocês podem notar que muitas duplas são timbres parecidos, né? Sim. Você vê, o Zé Neto Cristiano daqui ficou... Quanto tempo esses meninos estão batalhando? Né? Só que quando chegou a vez, a voz, o timbre de voz deles funcionou. Sim. Pro mercado, né? Então é muito assim. Então, eu gravei um CD sertanejo muito tempo atrás com o Zé Vitor. Eu tive dupla sertaneja com o Zé Vitor. Gente! A dupla Zé Vitor e Ademir fez muito sucesso aqui em Rio Preto. Eles são daqui, né? Nos anos 90 ali. Eu tive dupla com o Zé. O Zé é marido da Coronel Helena. Né? Coronel Nossa, Helena. que legal. E aí, beijo, Zé. Nós ficamos juntos, né? Quase 6 meses. E quando ele produziu o meu CD, antes da gente fazer dupla, nós fizemos dupla 6 meses, terminamos, que não dava, ele fazendo faculdade de Direito, eu, meu festival, a gente acabou não prosseguiu. Mas ele produziu um disco meu, sertanejo. Só que quando foi lançar o disco, o que aconteceu? Entrou o sertanejo universitário. Com essa linguagem nova, aí acabou, né? Então, parou. Então, assim, o lance da Anitta, que você voltou, eu admiro ela como artista pra caramba, porque ela tá batalhando, né? veio lá da, né, periferia, ela tá, como artista, nada contra ela de verdade, e ela tá aí, né, usando aí, pegar uma carreira internacional, é complicado, é difícil, né? A gente aqui no terceiro mundo aqui é complicado. Mas então é isso, cantar pra caramba hoje não quer dizer nada mais não. O programa Raul Gil, hoje a gente vê mais recente, assim, o The Voice, por exemplo. Sim. Seria mais ou menos o mesmo estilo? Os programas têm as suas características. Por exemplo, na época do Raul Gil, que eu participei em 2001 e 2002, nós cantávamos no playback, levava o instrumental gravado e a gente cantava para valer. Depois, com mais um tempo na frente, aí era com banda lá. Mas então, na minha época, era quem sabe canta, quem não sabe dança. Então, assim, era punk, foi muito competitivo. Quando eu entrei ali, você não tem noção como foi. Uma hora eu quero vir aqui contar como eu entrei, pra vocês terem noção. Mas dá palhinha. Porque, assim, muitas pessoas ali foram indicadas. Mas não tem problema em ser indicado. Indicação é para melhorar o programa. Não adianta receber 1000 pessoas que não cantam bem. Então, às vezes, indico a Dayane, canta pra caramba lá. O Nelson, vai lá, pô, canta pra lá. Então vai crescer o programa. Então... E eu não, eu acreditei, eu peguei minha roupa, botei numa sacolinha, coloquei uma blusa brilhante de prata, coloquei uma maquiagem ali dentro e peguei uma carona com o diretor e vim embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo 6 da manhã na Barra Funda, nem sabia o que estava acontecendo. Fui lá na Jamariz, em Moema, pedi para eles me chamar, pelo amor de Deus, que eu já tinha mandado material 3 vezes. Chegou lá, a moça me atendeu super bem, mas falou, vem cá, me mostrou um quartinho lá, tinha o tamanho aqui do estúdio, cheio de fita, cassete, isso aqui tá tudo na tua frente. A gente nem escutou. Aí eu fiquei tristinho, voltei, Barra Funda, falei, ferrou, né? Só que quando eu voltei para Barra Funda, eu vi aquele tumulto ali, que a Record fica em Barra Funda, fui de ônibus, fica bem pertinho. Aí eu vi aquele tumulto de gente, que o mesmo ônibus que eu peguei, voltou ali, né, no ponto. E aquele muito, eu falei, caramba, o que é isso aqui? Record, falei, vou dar uma olhada aí. Cheguei lá, era a gravação do Raul Gil nesse dia. Nossa. E só tinha mulher, porque eu achei estranho, só tinha mulher. Eu igual o Silvio Santos, só recebe mulher. Não. Se sobrar, ele completa com os 2, 3 homens. E eu fiquei ali com a minha roupa. É o primeiro lugar que é assim. Normalmente é o contrário. E aí eu fiquei com a minha roupa ali e tal, e eu falei, caramba, hein? E eu tinha meu playback, tudo comigo, tudo certinho. Eu falei, sabe aquela coisa que uma intuição fala, vai que o resto é com a gente. E eu acreditei nessa mentira e fiquei no meio da turma ali. E aí o segurança falou assim, você vai participar do Raul Gil? Aí não pode ficar aqui não. Eu falei, vou. Aí já fui para outro canto, aí já foi chegando aqueles calouros que já faziam sucesso, aquele monte de gente, as pessoas conversando comigo. Você vai cantar? Falou, vou cantar. Então fui acreditando e comecei a tremer. E todo mundo foi entrando, porque chega uma hora, as caravanas vão entrando, aí chamou, ficou eu mais uns gatos pingados lá de fora. Aí eu cheguei no bar, falei, agora ou nunca, né? Falei, senhor, fiz uma carinha do gatinho do Shrek, né? Falei, e o meu nome aí, cadê? Eu vou participar. Aí o cara, o teu nome, Ricardo Moisés, não tem nada aqui não. Não é possível, cheguei 6 da manhã, olha aqui, eu tô sem comer, pô, fiz uma carinha de choro. Não, minha roupa de choro, minha roupa tá aqui, ó. Aí ele bateu um fio lá pra dentro, chamou o Aranda, que era o produtor, faleceu. Aí, tem um rapaz aqui que vai participar e o nome dele não tá aqui não. Aí passou 2 minutos, ele apareceu lá na ponta da Record, assim, olhando assim, eu falei, me ferrei, né? Tô fora. O cara vai falar. Aí ele chegou, veio vindo assim, coçou a cabeça,
falou um palavrão, essa produção. Aí, entra aí. Você acredita? Aí eu entrei. Aí eu não acreditava que eu estava dentro da Record, tremia pra caramba. E entrei. Gente. Fiquei na minha. Quando deu a primeira brecha ali dentro dos corredores, ali, eu já entrei para um banheiro que tinha qualquer lá, já me maquiei, já pus a roupa lá, ninguém me tira. Aí quando eu vi, eu já estava no meio da galera iniciante, porque os calouros que já estavam fazendo sucesso, era outro canto. Aí ali eu fiquei. Passou um tempinho, eu escutei o maestro Gino também, que já faleceu, veio com a produtora lá, e aí falou, falando alto, sabe? Falou, tem um pessoal assim, e um rapaz chegou aqui e disse que ligar para a sogra dele, para ele chegar aqui, e no nome dele não está aqui. Aí eu falei, agora eu descobri, né? Aí chegaram em mim, eu estava esperando uma bronca, né? E um vai embora, né? Aí chegaram, a gente quer pedir desculpa para você, porque a produção errou, podia ter avisado você vir no outro dia, tal, mas você vai cantar, vamos embora, se der tempo você vai cantar, porque é tudo corrido. Aí eu relaxei. Aí quando eu fui cantar, que eu tava ali nos bastidores, aquele dia só tinha música fera, só tinha os caras, os top dos tops já tava lá. Eu falei, hoje eu não entro. Com a música que eu tô, hoje eu não entro. Aí fiquei torcendo para que estourasse o tempo do programa, que era gravado, porque se estourasse o tempo, você voltaria na outra semana. E eu fiquei torcendo, mas ao mesmo tempo eu falava com a produção, pelo amor de Deus, deixa eu cantar, né? Eu torcendo para não, né? Eu já sabia que ia voltar. E aí não deu outra, né? Estourou o tempo. Aí eles vieram falar comigo, você vai ter que voltar semana que vem. Aí eu, poxa vida, né? Acho bom até, né? Agora vou mudar a música, afinal eu tinha dançado. Aí foi isso, aí cheguei no Raulzinho, não, você vem semana que vem. Só que não me chamaram, passou mais de um mês, não me chamaram. Aí eu fui de novo na porta lá de novo. Fui lá Esse de mesmo novo. esquema. Não, aí eu fui lá na Jamariz, lá no Moema, onde fazia os testes novamente, porque eu já tinha feito um teste bem antes, tá? Você ia lá fazer um teste e esperava te chamar, mas não chamava nunca. Aí eu fui de novo, fiquei lá das 9 da manhã até as 10 da noite, nessa fila. Aí quando me chamou, os caras já até me reconheceram. Falou, grandão, você tá aqui de novo? Aí eu deixei só a barbichinha na época, não tinha essa barba aqui misturada. Era só a barbichinha e o crucifixo aqui. O pessoal lembra. Isso foi proposital? Porque assim... Foi, pra marcar. Exatamente, porque eu nunca mais esqueci de você. Pra marcar. Até tem uma época lá que o pessoal colocava fita crepe aqui na turma lá do auditório. Aí eu voltei de novo para resumir, né? E fiquei lá, deu 10 horas da noite. Eu falei, aquele dia eu estive aqui, vocês não me chamaram, né? Eu tenho que ir lá, mas não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, assim, tava um papo estranho. Aí eu peguei e falei, é meu aniversário, é setembro. Meu pai tem um jornal em Minas, já anunciou que eu vou estar participando, vai ficar ruim para ele, fica para mim, não sei o quê. Aí eu tô com uma música nova. Aí eu trouxe o Condor, do Oswaldo Montenegro, que é a música que eu havia ganhado um festival grande de Ituiutaba. Falei, essa é a música. Aí cheguei, coloquei, quando eu comecei a cantar, mudou, sabe? Opa, mudou, que é uma música muito complicada, é a música da minha vida. Aí fiz o teste, aí ele me deu um papelzinho que tinha um tal de carimbo, né? Aí eu fui e entrei. E quando eu fui cantar, aí chamou meu nome Ricardo Moisés Raul. Quando eu entrei, o Raul tava aquela loucura, né? Era o auge, cara. Era o programa mais assistido do Brasil, você imagina? Nossa. Pra gente que tá batalhando. E aí eu olhei o Raulzão assim, não acreditava direito, ficou meio adormecido, sabe? Aí, soltou a música, comecei a cantar, fechei o olho. De repente, escutei a galera aplaudindo. Quando eu abri o olho só de um lado, assim, disfarcei, eu li a Marley em pé, chorando, o Vavá do cara metade chorando, a filha do... Aí eu falei, tô dentro. Aí, adivinha, entrei no lugar de quem? Do meu amigo Vandê. Ei, Vandê, beijo, irmão. E aí mudou minha vida. Aí, assim, era a audiência... Fernandópolis, onde eu andava, as pessoas saíam na rua, os cachorros me conheciam. Olha, patrocínio, tudo que eu queria, tinha, sabe? Minha mulher arrumou muito patrocínio também. Então foi maravilhoso. Então isso foi o Raul Gil. Que legal. Que lindo. E você, eu ia te perguntar, você compõe também? Componho, mas componho mais na parte de festivais, de MPB. Tenho as composições sertanejas que eu nunca entreguei para ninguém, sabe? Olha. Porque a linguagem mudou. Uhum. Sabe por que eu fui fazer dupla sertaneja? Que eu falei para você? Porque minha área é outra. É porque eu fiquei quase 2 anos fazendo uma espécie de laboratório. Eu e minha mulher, a gente ia para os barzinhos para ver como é que o pessoal tomava, o que falava, o que bebia, as duplas que ia. Eu bebia também, tocava também, às vezes dava uma canja, para ver a linguagem, para não entrar de oportunismo, né? Uhum. Mas aí, como eu falei, eu gravei, o Zé produziu esse CD, depois entrou no universitário, acabou. Aí eu falei, deixa quieto. Eu não tenho pique mais para ficar, né? Uhum. Ô, Ricardo, Sim. você, sobre composição, você já fez também música para revelação, né? De bebê. Sim. A gente tá na música, você pede música para tudo. Tem um rapaz agora, até de Santa Catarina, que quer que eu faça uma música para cachorro.
porque ele adora os cachorros, tal. Eu falei, vamos fazer, mandou usar, tá, gente? Mas a gente boa. Mas a revelação, sim, eu fiz, se eu não me engano, eu fiz 2 também só, viu, né? Mas foi bem emocionante. É bem sim. emocionante, né? E aí me vem uma outra questão, quando a gente fala da composição, e também para achar revelação e tudo mais, é a tal das músicas agora feita por IA. O que você acha disso? Eu acho que a tecnologia tá aí, né? Vai tirar emprego de muita gente, pra falar a verdade. Mas eu acho que é isso, né? O tempo vai correndo, empregos vão sumindo, outros vão aparecendo, né? Quem não se informatizar vai dançar, né? E a inteligência artificial, engraçado você falou, eu fiz o aniversário do Dr. Fernando Cury. Eu esqueci o nome, deu um branco aqui. Lá de Fernandópolis. E ele fez a música em homenagem à mulher e ele mandou a música prontinha. Só que ele queria com a minha voz. Então eu tive que ir no estúdio, o Alberto, produtor, refez toda a parte instrumental e eu cantei, mas já veio tudo pronto. A tendência é essa. E assim, você pode, falando de um outro lado, pode aproveitar o que vai ter de vagabundagem, malandro que vai passar a gente para trás aí, né? Tem que ficar muito esperto com é o rosto do cara com a voz, né? Sim, é verdade. Não tem mais como a gente identificar se é real ou se não é, cara. né? Então é deepfake que fala, né? Deepfake. Eu acho que tudo que é assim, tecnologia tem um lado bom e um lado ruim. Até a gente se aprender, né? Sim. Mas se for para ajudar a humanidade, estamos aí. A gente estava falando aquele momento que a Daiane falou, né? Sobre a Anitta, e você falou, né? Da mudança, de como a música se transformou. Eu acho que agora ela vai passar também por uma transformação, vindo aí com a IA. Com certeza, acho que em tudo, né? Tudo vai mudar muita coisa. Sim. Muita coisa. E a parte do desenho? Você também está enxergando uma influência da IA no desenho? Eu acho, na mão, a manual, isso aí esse charme, isso aí acho que nunca vai ser, ele vai ser substituído. Porque hoje existem os desenhos digitais, que as pessoas fazem na lousa ali e tal. Eu uso o lápis, tá aqui, né? O lápis que eu uso. Então, muita gente hoje fala, Ricardo, eu adoro os desenhos digitais, acho um traço bonito, mas eu gosto de saber que foi a mão humana que fez aquilo ali. Então, eu faço muito eventos de caricaturas também, casamentos, confraternizações, aniversários, que eu desenho as pessoas ao vivo ali. 3 minutos e meio, são traços rápidos, né? Então, assim, tem pessoas que já viajaram o mundo, e toda a classe social, independente da classe social, a admiração é a mesma. Teve uma senhora que eu sei que ela viajou o mundo todo, um pessoal muito bem financeiro, e falou, Ricardo, eu já viajei tudo, mas essa experiência que eu tive com você, eu nunca tive. Não é nem o desenho em si, é de estar aqui, né? Então isso aí é uma coisa que não vai ser substituído. Isso aí acho que não. A gente já fala, né? Inteligência artificial. Ricardo, então, já que você está falando dos seus desenhos, mostrou já o lápis, a gente vai dar um desafio para você. Você consegue desenhar a gente, eu não sei se as duas juntas ou uma de cada vez. Agora, durante a nossa entrevista... Ao vivo? Vamos tentar. Dá pra fazer? Será? E aí, você fica à vontade, pode escolher começar pela Lília ou por mim. Sim. E enquanto você vai desenhando, a gente vai te perguntando. Sim, tudo bem? Bora. Eu fazia um trabalho, deixa eu só levantar um pouquinho. Eu fazia um trabalho que eu cantava e desenhava ao mesmo tempo. Nossa! Né? E aquele microfone auricular aqui, tá? Sim. E era um barato. Você trouxe alguns desenhos aqui pra gente, esses né? Esses desenhos aí são feitos por encomenda através da foto. Esse é o Rafael, que é daqui de Rio Preto, é o Matias, né? É o Matias atual, filho do Bola. Esse aqui é o Joe, que faz de Olímpia. Aí aqui é casal normal. Olha que lindo! Isso aqui é um presente maravilhoso. Você quer presentear alguém? Nossa, sim. Inclusive, eu poderia ter trazido o meu, né, Ricardo? Nós fizemos já, 5 anos atrás. 5 anos não, gente, olha lá, a gente já vai começar a revelar idades aqui. O Ricardo, ele fez o meu casamento, Ricardo. Sim, é verdade. 12 anos atrás. 12 anos, Meus cabelinhos brancos tá mostrando aqui. Esse aqui, só pra mostrar, esse aqui é do Ovelha. Ovelha, é engraçado como a música, né? Ovelha, eu sempre fui fã desse cara. Clube do Bolinha, Cassino do Chacrinha, eu era fã demais. Sou fã. E hoje se tornou meu amigo. Beijo, Ovelha. Fizemos show juntos, maravilhoso. Vamos desenhar. Então vamos lá. Pode ir perguntando aí, eu vou fazendo, eu vou desenhar. Encostou o microfone no seu papel, tá? Tem problema? Assim mesmo? Não, aí agora então a gente fica melhor, dá uma ajuda. Aí eu vou puxar aqui, põe aqui.
Eu vou começar com você. É só Tá. me olhar. Aí eu não sei se a Daiane pergunta, você também. Eu vou falando aqui, porque eu... E você só me olhar. É bom que eu fique parada? É, só assim. Tipo a Rose do Titanic? Isso. Vamos ver aqui a posição. Se tiver qualquer coisa, se o áudio aí estiver estranho, só me falar, tá? Não, mas vamos lá. Eu quero voltar a falar sobre o casamento, né? Quando você esteve lá, porque eu acho que tirando os noivos ali, foi a principal atração da festa. Eu faço bastante isso aí. Eu falo a mesma coisa para os noivos. Eu falo, é uma experiência que você vai proporcionar aos teus convidados. Tem gente que tem uma Ferrari e não tem uma caricatura. É verdade. Então é isso que eu falo com ela, sabe? E é um custo-benefício muito legal também. É uma recordação, né, para o resto da vida. Sim. Né? Porque tem umas lembrancinhas de casamento que tem, né, o pessoal não tem mais lugar de guardar, às vezes. É verdade. Então você faz uma caricatura, a pessoa olha o desenho, a folha em branca, e de repente vai transformando, aquilo ali ela guarda mesmo. Eu não posso falar. Tá morrendo de vontade de falar, né, amiga? Eu ia falar o seguinte, que agora que veio um insight, Sim. e que ele comentou, né? A foto de lembrança, a gente tira a todo momento no celular, né? Agora esse é totalmente único. Se você levar para sua festa, para sua confraternização, para o seu casamento. Essa é a experiência que a gente quer que os noivos, né, os aniversariantes passam para os seus padrinhos e tal. Para os convidados mesmo, Convidado porque na geral, época do meu casamento, tinha fila lá, e todo mundo assim, não, tem que dar tempo, porque eu quero que me desenhem também. Então foi assim, sensacional, foi muito legal. E na época, né, há 12 anos atrás, não se via muito. Não. Tava começando até, né? Pensando. Eu disputava muito com as cabines de fotos, né? Muito com as cabines de fotos. Mas também tem espaço para todo mundo. Até hoje eu faço bastante trabalho. Bastante mesmo. Assim, de caricatura em eventos. Né? Eu fazia muita colação de grau no Rio de Janeiro. Eu fiquei 5 anos trabalhando no Rio. E aí eu desenhava e cantava nas colações de grau lá da Gama Filho, Estácio de Sá. Então era muito legal também. Pra mim foi uma honra, porque voltando na época, quando eu te vi pela primeira vez, porque assim, gente, eu era adolescente na época do programa do Raul Gil, mas eu parava tudo à tarde de brincar, ou se queria sair com as amigas, porque eu queria assistir o programa. E quando eu te vi que era de Fernandópolis, pertinho da gente, assim, foi muito legal. A gente torce, né, para os artistas da nossa região. Sim. E eu torcia muito. E quando veio essa oportunidade do Ricardo estar no meu casamento, gente, pensa. Não, quando eu vim para cá, eu mudei para cá em 2003. Então eu tava... Porque do Raul Gil, eu fui para o Sabadaço, na Band, com Gilberto Barros. E depois do Boa Noite Brasil também, com Gilberto Barros na Band. Depois fui para o Márcio Garcia. Depois eu tive com o Silvio Santos. Depois eu tive no Ratinho esse tempo todo. Então, assim, ó, eu estava desenhando, que eu comecei a desenhar no Rio Preto Shopping na época, as pessoas eu não acreditavam, eles passavam, ficavam assim, todo mundo, você escutava os cochichos, mas será que é? Não é. Aí eu falei, não, é mesmo. Mas essa época do Raul e voltando foi incrível, cara, porque através do Raul abriram portas para outros programas, né? Como eu falei de Silvio Santos, imagina eu um dia, em uma madrugada, 6 da manhã, eu estava numa cidade chamada Laranjeiras do Sul, fazendo um festival de música, tá? Onde eu ganhei o festival, estava lá 6 da manhã na rodoviária, pequenininho, cheio de bêbado, porque lá, a cidade do interior lá, só vem ônibus, domingo muda os horários, sabe? E eu ali esperando, falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas tudo bem, veio o troféu, o dinheiro, tá bom. Aí peguei o ônibus, fui embora para casa, no meio, telefonema de São Paulo, do SBT, para ir gravar o Gente que Brilha com o Silvio Santos. Olha. Você imagina que loucura que foi. Aí no outro dia, mesmo horário, estava chegando em São Paulo e 11 da manhã estava no programa com o Silvio Santos. Aí eu o conheci no programa, não tive contato com ele, tá? Mas logo em seguida, aí eu ganhei, minha participação eu ganhei. Aí na outra gravação, ele já me chamou no camarim. E aí assim, eu falo, como é que Deus vai preparando a gente? Porque aí eu fiquei 22 minutos contado no relógio, eu e o Silvio Santos, do jeito que nós estamos aqui. Eu, o Silvio Santos e o Orlando, que era o assessor dele. E aí ele ficou 22 minutos querendo conhecer o Ricardo Moisés, quem que é, o cantor, por quê, por que eu estava cantando tal música, não sei o quê.
Então foi uma experiência assim, incrível, cara. Ele sabe, o Silvio Santos era um mito, né? A gente olhava assim, então eu ficava olhando para ele, assim, né? Olhando os braços, olhando, falei, existe mesmo, né, cara? Sim. É de verdade. Que oportunidade incrível que você teve, né? A gente Não teve, eu né? aprendi tanto, porque depois com isso, como eu falei para vocês aqui em off aqui, eu participei muito tempo desses programas, eu sempre gostei de estar no meio dos bastidores. Sempre que dava uma folguinha, eu fugia, eu era fujão lá. Todo mundo sabe, cadê o Ricardo? Eu fugia, porque eu ia ver o pessoal trabalhar, sabe? Uhum. E aí você falou que foi algumas vezes, né, para São Paulo e tentou todo esse custo do transporte, alimentação, tudo é custeado pelo artista? Ou o programa paga isso? Depende. Na época do programa Raul Gil, eu tinha patrocínio. Ah, sim. Então eu tinha um patrocinador, tinha 2 patrocinadores de Fernandópolis, então não tinha problema, tá? Ele ajudava em algumas ocasiões. Depois, no Silvio Santos, eles ajudavam. Tudo. Tá. O Ratinho, 8 vezes, eles pagam tudo. Ah, legal. No Márcio Garcia, não, eu tive que bancar. Então, assim, depende muito. O The Voice eu nunca participei, mas eu sei que eles bancam tudo. Também do Canta Comigo também não participei. Também bancam tudo. Então depende muito do programa, sabe? E quando você começa a se destacar, aí você já tem um tratamento, né? Melhor, né? Na época do Raul Gil, como eu tinha meu patrocínio, eu ficava na boa. Mas eu sabia que tinha amigos que começaram a bancar, depois o programa bancou. É investimento para eles também, né? Sim. Interesse, né? Do programa ter ali o artista. Que interessante. A lá tá ficando Que pronta, lindo! amiga. É lindo demais! Vocês estão curiosos? Eu já estou com N coisas na minha cabeça, viu, Ricardo? Pra gente conversar. Aqui a gente fez rapidinho, mas ó, dá pra dar uma enganadinha. Que lindo! Olha isso! Que maravilhoso! Ai, é muito lindo, Obrigada, Ricardo, obrigada. É um presente mesmo, e é muito Nossa! personalizado. Gente, imagina os seus convidados nos eventos. Você faz ainda esse trabalho, Ricardo? Faço bastante. Nas festas? São 4 a 5 horas desenhando, sem intervalo. Meu corpo entra em transe, a gente vai lá. E assim, são muitas pessoas. Não dá para desenhar todo mundo, tá? As noivas, eu sempre deixo avisado as noivas que isso não tem preço, né? É um valor. Então, cada trabalho, se eu começar, por exemplo, das 10 até das 4 horas, é o mesmo traço, o mesmo capricho, né? Porque chegou ali 3 da manhã que né? Então eu falo assim, ó, o que vale é aquele momento ali. Então muita gente não tem problema de não ter sido desenhado, sabe? Muitas vezes, não, eu gostei só de estar aqui vendo você desenhar, a molecada fica do lado, sabe? Você estimula a molecada a desenhar também. É viver a experiência, né? Então, para esse tipo de contratação, ele é um valor hora, por exemplo. Tantas horas você ali na festa, conforme for dando para você desenhar. Eu faço um pacote. Eu vou ficar na tua festa, no teu casamento, 4 horas. Aí, Ricardo, por hora. Eu quero mais, eu quero 5. Então, E aí você consegue falar, olha, eu vou conseguir desenhar provavelmente tantos. Tem uma média, mas eu nunca conto, porque às vezes você coloca lá Daiane, o nome, na fila. Porque não fica fila, tá? Não precisa ficar em fila. Deixa o nome e volta daqui 10, 15, 20 minutos. Só que às vezes a Daiane chega para desenhar, aí tá a Daiane, tá o marido, tá os 4 filhos, 2 cachorrinhos, que já acompanha. Então todo mundo. Então tem que fazer. Então não tem muito assim um prazo. O pessoal entende bem isso aí. Entendi. Legal. É muito legal. Mete bala aí no desenho da Daiane, que agora que eu te enchi de pergunta. Agora eu não vou. Nossa, eu já ia perguntar aqui. Não, mas só pra concluir, o Ricardo já me desenhou, Ricardo. Puxa aí na memória. Agora sem ver a Grinalda. É verdade. Sim, pode falar. Não, mas eu ia falar que além do casamento, agora mais recente, há 2 anos, né? Você fez as minhas filhas. Sim, são as gêmeas. Isso, Amy e Meg. E aí o Ricardo me pedia fotos delas que desse pra ver mais, né? Sim. Bonitinhas, paradinhas. Ele não viu pessoalmente desenhado? Não, é porque eu faço bastante foto, eu mando o Brasil todo, até fora, através da foto. Através da foto. Então, eu ganhei também, o ano passado, um presente. Só que não era caricatura. Eu mandei uma foto, a pessoa pediu também uma foto que eu gostasse, né? Minha. Mandei, e aí o artista só fez a reprodução mesmo, sabe? Desenhou
né? Mas reproduziu na íntegra a foto. Hoje Como chama esse trabalho? Ó, tem muitos aplicativos também que fazem, tá? Tem muitos aplicativos, você só dá um toque e transforma em caricatura. Não, esse ele veio. Não é caricatura, eu tô falando assim, como chama essa técnica? Eu mandei a foto, ele veio a reprodução da foto, só que desenhada. É o realista. O realista, pode ser. Eu faço também bastante. Ah, sim. Faço bastante. Então é o realista. Ricardo, e não sei. Dá pra ver, tá dando pra ver no vídeo. Esse apoio que você utiliza é pra apoio para suas mãos, não escorregar, ou alguma coisa específica? Papel, porque como eu trabalho com o lápis 6B, 8B, o grafite suja, sabe? Então você tem que... Pra manter o entorno limpinho. Ficar limpinho. Entendi. Eu quero ficar olhando pro desenho, gente. Tem que olhar pra ele. Ai, que difícil. E hoje você ainda pega a contratação pra cantar e desenhar também? Sim, eu faço bastante show. Graças a Deus, ano passado foram muitos shows. Porque, como eu falei, o show que o Ricardo Moisés faz hoje é flashback. Mas todos os estilos, tá? Então eu vou fazer, por exemplo, aquelas músicas que o pessoal dançava em passinhos, as bandas dos anos 80. Eu faço aquele pessoal que da época do Clube do Bolinha, Cassino do Chacrinha, são as músicas bregas que fala. Aí eu vou fazer samba, pagode, GP, Benito de Paula, Zeca Pagodinho. Então eu dou uma pincelada em tudo. Né? Não é só aquele flashback de passinhos, não, tá? Sim. Então o pessoal curte pra caramba. São de 3 a 4 horas sem intervalo. O ano passado fizemos bastante shows. Deus. Então assim, o pessoal ali de quarentinha pra cima, que viveu os anos 80, tem contratado bastante a gente. Porque eu faço muita festa particular. Muita festa particular. Você falou a gente, porque é banda hoje ou não? Você mesmo. Hoje eu trabalho no sistema de playback. Tá? No caso, canta eu, minha esposa. Ela é cantora. Ela faz o back vocal. Minha esposa é atriz. Beijo, Preta. Se mandar um beijo, senhora. Nossa, se lembrar. Aí ela faz o back vocal comigo. E ela fica no palco, toda bonita, dançando. Né? Eu já sou mais quietão, né? E ela fica ali, às vezes eu acho que ela tá fazendo aquela linguagem, como é que chama lá? Linguagem do surdo, mudo, como é que chama? Libras. Eu brinco com ela, mas minha esposa faz Libras. É um barato, o pessoal adora, cara, porque são muitas músicas que marcaram essa turma nossa, sabe? Sim. Essa idade aí. Então o pessoal curte muito. Então não tem, graças a Deus, não tá tendo data, cara. Olha que bom. Tem algum lugar, assim, aberto ao público ou só particular por enquanto? Não, eu faço... falo que quem queira... Eu faço mais aberto, assim, quando é clubes em cidades da região, sabe? Sim, sei. Por exemplo, Automóvel Clube eu vou estar fazendo aí agora também, Meio das Mães eu vou estar fazendo. Então depende muito do... Mas a maioria é festa particular. A maioria é festa particular. Posso perguntar? Pode. Quer dizer, eu pode, pergunta pra ele. Vai dormir. Não, é que assim... Você me falou e até me chamou a atenção, anotei aqui, que você gosta dessa parte da competitividade. Sim. E geralmente isso é o que mais inibe as pessoas, né? Que trava, na verdade, em um... Sim. Ó, como eu saí dos festivais, eu sempre gostei. Eu fiquei representando São José do Rio Preto mais de 5 anos no Sul. Eu fiquei 5 anos indo lá nos 3 estados do Sul, até no Paraguai, eu ganhei festival. Então eu sempre gostei muito de competição. Sabe? Eu gosto. Enquanto o pessoal tá tremendo, eu tô achando bom. Olha! Eles estão lá tudo doido, lá eu tô curtindo pra caramba. Você só tremeu na hora que você tava inventando lá as historinhas pra entrar, né? Mas isso foi um dos méritos meus na época do Raul Gil, foi isso, porque eu já cheguei sabendo de competição. Sabe o que acontecia muito lá? Talvez vocês não saibam. Muita gente boa passou ali. E muita gente assim que eu, particularmente, eu acho que cantava muito mais do que eu, tinha mais técnica, sabe? Uhum. Só que a hora que ia pra valendo, eles tremiam. Eles erravam, eles não aguentavam cantar. E aí terminava a gravação, o pessoal ficava assim pedindo, pelo amor de Deus, para não colocar no ar aquilo, porque ele desclassificou, ele errou. Olha. Ele foi, de uma certa forma, lá, os jurados deram umas neles. Então, para não queimar o filme deles na região deles, sabe? Então acontecia muito isso. Sabe? Nossa! Então a gente viu muita gente boa, nossa. Tinha época que o cara ensaiava, eu falei, hoje eu saio, hoje eu tô fora, esse cara canta demais. Só que na hora do vão ver, a pessoa, eu falei, o ensaio era uma coisa, mas no vamos ver era outra. Mas na época do Raul, cara, foi uma época tão mágica, né? Porque até hoje as pessoas lembram, fazem 20 e poucos anos. Todos estão fazendo shows por aí, tá? Vamos dizer que alguém fez aquele sucesso nacional? Não. Aquele de explodir, não. Mas ficaram conhecidos. Então ali, o Raul Gil para mim foi assim, foi uma virada de mudança de pensamento tão grande, porque o mundo artístico
como eu convivi ali dentro dos bastidores, a gente conversava com, na época, o Tchan, Beto Jamaica, era o compadre Washington, era tudo similar naquela época. Alexandre Pires. Então, nós éramos todos iguais ali dentro. Entrou ali dentro dos bastidores, não tinha o artista. Então, os artistas eram fãs nossos. Então, por exemplo, eu amo futebol, sou flamenguista. O Marcelinho Carioca tava já tinha jogado no Flamengo, mas estava no Corinthians. E ele entrou, falou, Ricardo, minha mãe, ele é desse tamanhozinho. Minha mãe é tua fã, não sei o que, sabe? Assim, uma coisa, era louco isso aí. O pessoal da Fat Family também, né? Sim. Então, era muito isso. Depois teve lembra quando teve a Casa dos Artistas com o Silvio Santos? Sim. Aí teve um encontro lá, nossa, que um monte de gente. Então, assim, era uma coisa que era um mundo que não era a realidade, entendeu? Assim, eu nunca deixei aquilo ali achar, nossa, tô no auge. A vida do artista é muito mais do que aquilo ali, é muito mais difícil. Então, muitos amigos piraram a cabeça, acharam que já eram estrelas, né? E aí, não, o dia de amanhã muda, né? Sim. Então, gente que morava em periferias foi alugar local flat, depois não deu certo. E assim, então, no mundo artístico, nos bastidores ali, eu vi que muita gente faz qualquer coisa para se manter. E assim, eu falei, cara, não sei, às vezes você quer tanto uma coisa, aquele sucesso, e aí Deus fala, não é para você. Então, segura. Então, o que eu vivi na música aquele tempo, pô, quem teve a oportunidade de ficar 22 minutos com o Silvio Santos, daqui, eu conversando olho a olho, ele falando comigo, sentou na mesa, me colocou sentado na mesa dele, de frios dele, sabe? Ratinho dentro de camarim. Então, eu aprendi muito com isso. Então, o sucesso que eu tive foi bom demais, sabe? Eu não ganhei grana pra caramba, não fiquei milionário, não tive aquela fama monstro, mas até hoje, muitas pessoas no Brasil lembram da gente, lembram do meu trabalho. Então, isso aí é o que valeu, sabe? Isso o tal da história que a gente é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar, né? E eu até anotei aqui de curiosidade, se na época existia alguma coisa ruim, né, dentro dos bastidores, assim, entre vocês artistas, um querendo passar a perna no outro. Então, na época do Raul Gil, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Na época do Raul Gil, o que eu aprendi foi torcer pelo outro. Isso aí entre a gente era assim, não vou mentir, tinham as rixazinhas, eles sim, tinham as rixas, mas eram coisas que não atrapalhavam, sabe? Talvez uma falta de preparo da gente, porque foi um boom muito grande no Raul Gil. Sim. E eles também não esperavam tanto diamantes que eles tinham para lapidar todo mundo. Não, na minha opinião, não souberam lapidar todos esses diamantes, que era muita gente. A nossa força era a nossa união. No meu ponto de vista, quando começaram a gravar individualmente os calouros, foi se perdendo. Porque você imagina, você tem 20 e poucos calouros, você grava 1, 2, se a cabeça desses 1, 2 não tiver legal, eles acham que são os melhores do que os outros. Pô, me gravou, eu sou o melhor. E aí a coisa não é simples, fazer uma música acontecer é muita grana, depende de um monte de coisa. Então, mas assim, o lance era a gente torcer. Por exemplo, eu vi o Rinaldo Viana, eu competi com o Rinaldo Viana, que faz o cantor de ópera. Quantas vezes eu falei, caramba, cara, como esse cara canta? Até esquecia que eu estava na competição, aí eu ia entrar depois, falei, agora? O que eu faço? Mas você entrava aquela energia boa, sabe, do cara. Falou, agora é minha vez. Detonava. E é meu amigo pra caramba, já fizemos muito show juntos também. Então, teve muito isso. Os novatos que entravam, a gente já sabia aquele que não ia entrar. Ele não ia passar. Mas a gente pegava na mão, sabe, no colo. Então foi muito gostoso. Os artistas conversavam, voltando os artistas, conversavam muito com a gente, davam muito conselho, sabe? Cara, foi incrível, assim. Tô falando com vocês aqui, tô vendo tudo aqui, ó. Tá revivendo, né? Olha o desenho seu aqui. Ai, meu Deus. Aqui, que legal. Ai, que lindo. Ai, gente. É lindo demais o trabalho. É muito lindo. Agora tá repaginado aqui, ó. Se no vídeo tá bonito, aqui pessoalmente tá muito mais. Não sei se dá pra ver aí, mas ele colocou uns brilhozinhos aqui no loiro, né? O cabelo mudou um pouco, né, Ricardo? Ai, que lindo. Parabéns. Esse trabalho é incrível, Obrigado. Viu? Tem que ter dom mesmo, porque sim. Nem eu sairia nem realismo, nada. Um monte de risquinho. E vocês cantam? Eu vou perguntar, alguém de vocês canta? Vocês cantam? No chuveiro, pra minha filha dormir. Você sabe que na igreja ia montar um coral, e aí perguntaram assim, né, na ficha lá de inscrição, se a gente cantava no banheiro. Você falou que queria ser cantora. Não, eu queria ser cantora, mas eu coloquei lá que nem no banheiro. É porque o medo de passar vergonha. Zero afinação. E você consegue dar uma palhinha pra gente? Aqui no... Bora aí. No ao vivo? No ao vivo, sem nada de instrumento.
como eu falei para vocês, a música O Condor, do Oswaldo Montenegro. O Oswaldo Montenegro é meu ídolo, amo tudo que é o trabalho dele. Tive o prazer de cantar com ele aqui em Rio Preto, de estar no ensaio dele lá em Botafogo, no Rio, e de cantar as músicas dele no programa. Então, o Condor foi a música que marcou minha vida. Ganhei muitos festivais de música com ela, já falei isso pessoalmente para ele, e é a música que me tirou do anonimato na época, né? O Condor, ele compara o Oswaldo Montenegro, ele compara o poeta Castro Alves, né, na luta ali contra a escravidão, ao Condor. Por que eu sei dessas histórias? A Madalena, que é a ex-mulher dele, a flautista, me contava todas as histórias das músicas, sabe? Então, o Oswaldo muitas das músicas que o Oswaldo tem, a linguagem que ele fala, assim, de casais que se separam. Cara, se vocês puderem, procura o Oswaldo Montenegro. Ele faz muito isso. Casal que se separa, mas a linguagem que ele escreve é incrível, cara. Então, eu sabia de muitas histórias. Como eles foram casados, né? Então, muitas músicas foram feitas para Madalena. Mas o Condor... Eu vou dar uma palhinha aqui. Sábado eu cantei 8h30, pessoal. Coitado, não, e aqui tá no ar, condicionado também. Tá de boa. Vamos ver aqui. Ela se chama O Condor. Quando voa o condor, o céu por detrás, traz na asa o sonho, o céu por detrás, voa condor, que a gente voa atrás, e voa atrás do sonho, com o céu por detrás. Vai embora. Que lindo! Meu Deus! Maravilhoso. Essa música é incrível, ela tem muita parte difícil. E aí, dentro do canto, falando para vocês, eu comecei a estudar canto em Vitória, um tenor chamado Márcio Neiva. Mas aí não era o canto erudito que eu queria o rock and roll, né? Então, o canto erudito, a ópera, vamos dizer assim, eu coloquei em prática nos rock and roll, no heavy metal que eu cantava lá no Espírito Santo. Depois coloquei em prática no Raul Gil. Mas é outra coisa. Então, hoje, por exemplo, eu faço músicas italianas, eu faço tudo isso aí, essas coisas mais pancadas, a gente faz tudo. É outro registro vocal, né? Uhum. Que eu vejo. Não, mas o seu timbre é muito... Vocês gostam de música italiana? Sim. Vamos fazer um pedacinho. Então, pessoal que gosta da música italiana, fazer um pedacinho para as meninas de Sole Mio. Vamos lá. Que bella cosa, na giornata di sole, n'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa, na giornata di sole, mana do sole, que o belo é ne... Vai embora. Nossa! Maravilhoso! Que lindo! Eu só não vou fazer o rock and roll. Eu ia pedir. A outra pegada, porque eu tô meio baqueadão mesmo. Mas tá de bom, bora. Meu Deus! Mas é muito difícil, é muita técnica, né, entrar. É técnica, isso é verdade. Porque eu realmente, sábado passado, eu fiz 2 shows em Palestina e Onda Verde, 4h15 cada. E se você não tivesse estudado canto, você não aguenta. Sim, tá sendo direto, sabe? O ano passado foi muito, eram 4 horas de show. Meu show hoje são 3 horas sem intervalo. Então, se você não estudar o canto, você se ferra, né? Sim. Você não consegue. Você tá falando assim, a quantidade de shows e tudo mais. A gente vê artistas falando que 25 shows no mês. Sim. Isso é possível? Ou, que nem você falou, né? Tem que ter estudado, tem que ter técnica. Como que faz pra conservar a voz? Tem muitos cantores aí que estão, assim, detonados, né? A gente vê um Zezé, que a voz dele, coitado, mas só que o Zezé é um cara que tem tanto respeito que ninguém fala muito. Se vocês não assistiram ainda, fizeram uma série, não sei se é da Globoplay, sobre a vida do Zezé, incrível, tá? Assistam lá. Lá eles abordam esse assunto da voz dele. Você vê o Eduardo Costa também deu uma baqueadinha. Cara, eu acho assim, quase humanamente impossível você fazer 28 shows com a mesma qualidade. 28 shows no mês. Claro que os caras cantam 2 horas, equipamento de geração, última geração, poucos andam de ônibus, né? Avião, mas fica... Só que assim, uma vida muito louca. Então é difícil, cara. Eu já vi pessoas elogiarem muito o show do Gustavo Lima, já vi gente falar mal. Porque talvez pegou
50º show do cara no mês, né? Então não dá, né? E existe hoje também algumas formas de você driblar isso aí, né? Hoje os coach vocais estão indo muito, né? Fazendo tratamento, as inalações, mas mesmo assim não é a mesma coisa, né? Com certeza. Grande parte, o sucesso desse pessoal, você vai num Bruno Marrone, por exemplo, ele pode fazer 30 shows no mês, mas ele começou uma música, a galera canta, né? Então tem isso também, né? Vocês! Tem isso também, tem isso. Mas fazer o quê, né? Eles querem aproveitar uma carreira muito rápida, né? Sim. Fora as fatalidades que acontecem por aí, né? Mas quando você fala assim, uma carreira muito rápida, para mim vem muito a questão do sucesso mesmo. Não financeiramente falando, porque quem ganha muito dinheiro, principalmente nesse início de carreira, depois tem o dinheiro aí para... Eu acho que eu me expressei mal. Quando eu falo carreira rápida, assim, essa moçada que tá aí, eles querem aproveitar o máximo que podem da saúde. Os empresários sugam o máximo que pode. É tudo muito rápido, gravador, é tudo música, chiclete, é tudo música, é um caça-níquel. Então, faz parte do jogo. Quem entra nessa faz parte. Imagina eu com 54 anos, eu não aguento fazer essa vida desses caras. Pode me dar milhões, eu não quero. Não quero. Mas quando eu tinha 20 anos, eu queria. Né? Sim. Mas era outra pegada. Então, eles querem fazer o quê? Vamos aproveitar, vamos ganhar dinheiro, vamos salvar a nossa geração, 2, 3 gerações financeira aí, e vamos embora. Isso eu tô falando dos... Né, 1 a cada 1 milhão. E o restante é batalhando, cara. Então, e assim, acontece às vezes também da dupla, um cantor ter um sucesso só, né, cara? Aí é difícil, o cara não consegue um outro. Então, tem que aproveitar sim. Só que isso tem que tomar cuidado, porque às vezes quando não acaba com a saúde física, acaba com a saúde mental, né? Muito isso. A gente vê até aqui na nossa cidade, os cantores que são referências, estouraram aí no Brasil, o Zé Neto, por exemplo. Então, a gente vê sempre ali notícias que ele não tá bem, emocionalmente falando. Então, tem que tomar cuidado com tudo, né? Não, é tudo loucura. Eu que, entre aspas, assim, eu tô aí lá embaixo, minha vida é doida, meu zap não para, correria e tal. Imagina esses caras. Os compromissos, a responsa, né? Você tá aqui agora, terminar um show, você sabe que você tem que pegar um avião, vai fazer outro lá no Rio e ainda tem mais outro, Santa Catarina, sabe? Família, né? Família, não usufrui das vias daquilo, né? Por isso, depois das fatalidades que ocorreram, você viu que muitos brecaram um pouco, né? Sim. Brecaram, por exemplo, você vê um Chitãozinho Chororó, hoje eles querem 10 shows no mês só, não quer mais. Jorge Mateus tá dando uma pausa, vai fazer os últimos shows agora. É complicado. Bom, tenho uma pergunta antes da gente ir para o nosso desafio aqui, né, amiga? Sobre aula, né? Porque quem sabe? Você falou que já deu aula, você ainda dá aula para quem tem interesse em fazer canto? Dani, eu dei as aulas de canto um bom tempo, era lá no estúdio Cavazana. Depois veio a pandemia, infelizmente, não precisa falar o que aconteceu. O rapaz estava lá, meu amigo, ele foi embora do Brasil, vendeu tudo, inclusive eu comprei o equipamento dele na época. E aí, não podia mais ter os alunos. Aí eu comecei a fazer aulas em casa. Aí também começaram a brecar por causa da Covid, né? E aí aquilo ali foi passando. Quando retomou a naturalidade da vida aí, mais ou menos, eu tive que correr atrás dos shows, né? Aí os alunos, muitos adoeceram, muitos piraram, morreu gente da família. Então, sabe, não foi aquela volta tão legal, né? Então aí a minha vida pendeu para outro lado, então eu parei de dar aula. Aí eu comecei a dar aula em casa de novo, só que o número dos meus shows aumentaram muito, a demanda, graças a Deus. Então eu não tenho tempo. Eu tenho maior vontade, por exemplo, você falou, eu gostaria muito de, por exemplo, te ajudar de uma certa forma, porque eu tenho certeza que em 3 meses eu te transformaria. Uau. Não na cantora, né? Mas você ia... Ele já deixa bem claro, né, gente? Ele é sincero. Você não ia passar vergonha, né? Não ia poder participar também do Raul Gil, né? Aí é outro... Sei lá, não sei. Eu não conheço ela cantando, né? Canta pra gente, vamos ver. Não, imagina. Mas eu não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo, cara. Hoje, então, você não tá... Sabe por que não tem mais tempo? Eu vou explicar pra vocês. Porque eu era um professor que eu dava as aulas de canto, só que eu nunca gostei muito de métodos de escola, porque a escola às vezes tem que seguir um método. Eu dei aula já em escola de música, então não dá. Então eu comecei a fazer minhas aulas, então eu exemplificava muito. Então existe o registro vocal X, existe o registro vocal todo, musculatura tal que faz, então eu exemplificava muito isso. Então o aluno falava, mas que voz mista é essa, professor? Como você consegue? Não é falsete, é voz mista. Eu tinha que exemplificar.
Só que com a demanda dos meus shows, o meu aparelho ele vai cansando. Entendeu? E eu dava aula de segunda a quinta. E na aula exige também a sua voz. Então eu canto, você vê, como é que você vai dar uma aula boa? Do jeito que eu tô aqui, eu sei que depois de amanhã eu tô perfeito. Entendeu? Uma inalação, eu tô me recuperando, foram 8 horas e pouco, né? Então eu não tenho, aí eu tinha que cancelar a aula, por isso que eu não vou assumir, né? Sim. Entendi. O pessoal que me procura aí, dá um tempo. Quem sabe em breve. Sim. Bom, então, Ricardo, agora Sim. você passa Sim. pra ele, amiga, vamos lá. Vamos caminhar. Nós temos um desafio aqui para os nossos convidados. Bora. Temos uma caixinha aqui de perguntas sobre a vida mesmo, autodesenvolvimento. Sim. E aí você tira aqui uma pergunta sem escolher, tá bom? Pode ficar à Na vontade, sorte. pode pegar na mão. A mão tá suja de grafite. Tá. Essa aqui, ó. Você pode ir dando pode ler com você mesmo primeiro. Do outro Aqui. lado. Isso, pode ir dando uma refletida. Enquanto isso, a gente aproveita esse momento também. Para dar nossos recadinhos, né? Isso. Então vamos lá, amiga. Para a gente começar, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, os investidores, na verdade, que acreditaram e acreditam no nosso trabalho, que investiram no podcast, no Cast Transformar, para a gente continuar levando a informação, conteúdo de qualidade e um episódio, né, mais lindo e mais rico do que o outro. Então, muito obrigada para você que acredita na gente. Se não fosse vocês, com certeza o podcast talvez não estaria mais aqui, né? Há algum Sim, tempo a já. gente precisa, né, de apoiadores, de pessoas que incentivam. Nós sabemos, né, como tudo que vamos executar, fala-se muito, inclusive, sobre isso, né? Sobre romantizar o dinheiro ou negar o dinheiro, mas faz parte para que tudo aconteça, precisa. Então, nós não estamos falando, né, de nada absurdo, de nada que espante as pessoas, para que tudo aconteça, tudo que vocês estão vendo, né, tudo que é bonito, isso exige. E os patrocinadores fazem com que isso aconteça. Então, a gente coloca o nosso patrocinador, o nosso apoiador na nossa TV, fica passando aí o vídeo o tempo inteiro no episódio completo. A gente passa no QR Code aqui, os nossos seguidores ajudam essas empresas, coloquem lá, apontem a câmera para o QR Code para vocês conhecerem essas empresas que estão patrocinando e ajudando a esse conteúdo chegar até vocês. E você, patrocinador, que quer estar aqui conosco, que quer vincular a sua marca ao nosso conteúdo para que a gente consiga levar engajamento, visualização para vocês, nos procure pelo nosso Instagram, né, amiga? Sim, Instagram, @CastTransformar. E para você também que queira participar aqui do Cast Transformar como convidado, também entre em contato com a gente, tanto nos comentários ou pelo direct no Instagram, né? Ou a gente Sim. mesmo, alguém da nossa equipe, com certeza vai falar com você o mais rápido possível. Exato. Vamos repassar os apoiadores? Vamos lá! M-Mag, moda infantil e moda mamãe. Sim, moda feminina, adulta e infantil. A M-Mag tem o propósito não só de levar a moda ou a roupa até você, mas sim de proporcionar uma experiência. Então, recebendo o nosso pacotinho do amor na sua casa, com certeza você vai desfrutar de seus 5 sentidos. A gente promete isso, hein? A Oice Harmonização, que é um creme formulado, desenvolvido especialmente para você. Eles são fórmula única também, maravilhoso. Aderência diferenciada de produtos do mercado, porque ele é um produto exclusivo com fórmula própria. Sim, temos também o Elite Club, Olha, gente, de peso esse. De peso, uma empresa que foi feita, né? E o propósito da Elite Club feminino, que está aqui com a gente no podcast Cast Transformar, é trazer mais conexão para as mulheres empreendedoras. Então, com eventos, né, amiga? Encontros, coisas, conteúdos para desenvolvimento também, imersões, palestras, enfim. Lá tem um conteúdo muito rico para ajudar você, que é empreendedora, a crescer, tanto no seu âmbito profissional como pessoal também. Se você é empreendedora aqui de São José do Rio Preto ou até da região, pode procurar, porque o Elite Club, ele tem algumas unidades fora aqui de São José do Rio Preto. Entra lá no Instagram e filice a esse clube maravilhoso. Temos também a Simone. Simone Pérez. A Simone é xodó aqui do podcast, é a nossa fotógrafa oficial. E ela é uma querida, gente. A Simone, ela faz a fotografia com o coração mesmo. São fotos espontâneas do seu evento,
do seu aniversário, casamento, chá revelação, chá de bebê, faz fotos mensais também de bebezinho, né? O acompanhamento mensal. E é uma querida, ela tem, assim, o dom de lidar com crianças. Então, se você é mamãe ou, enfim, vai fazer algum evento, não deixe de procurar a Simone. Simone, é isso. E aí, Ricardo? Sim. Tá pronto para responder? Sim, claro. Como foi sua pergunta? Qual foi? Vamos lá. A pergunta é: o que lhe traz felicidade e como você pode buscar mais dessas experiências? Nossa! Uau! Vamos lá. Bom, na verdade, volto a falar, eu tô com 54 anos. A felicidade para mim quando eu tinha 15 era uma coisa, 22 era outra, 31 foi outra. E hoje, de verdade, a felicidade que eu tenho hoje é quando eu faço o meu show, tá? O Ricardo Moisés de Volta ao Passado, e eu vejo pessoas ali de 60, 70 anos, 50 anos dançando, se divertindo, porque cada vez mais escasso essa oportunidade para eles. Então aí eu vejo como Deus faz as coisas tudo na hora certa, porque eu estou cantando músicas que fazem eles lembrarem de coisas boas, né? Talvez lembranças não tão boas, mas que fazem parte da vida. Então essa é a minha felicidade. A felicidade minha é terminar aquela correria da semana, de verdade sentar ali, pegar aquele monte de pipoca, assistir as séries, e pôr pipoca, chocolate, gato vindo no meio, e aquele rolo e suco caindo no sofá. Eu gosto disso. Então é isso. Gostoso. Tá? Chegar na segunda-feira, a felicidade de fechar um show, 2, 3, é isso. Tá? E como você pode buscar mais dessas experiências? É isso, é não se metendo em enrascada. Se você deixar hoje, por exemplo, principalmente as internet da vida, aí, se você acha tanta coisa ruim, você se enrola tanto, sabe? Então a vida hoje eu vejo tão diferente, sempre olhei de uma forma diferente, mas hoje com 54 anos eu vejo tudo mais tranquilo. Então não me meto em fria, não me meto em confusão, falo o que tem que falar na hora certa, tem alguns momentos é melhor não falar. Então sabe, a gente vai controlando. Eu acredito que quando eu tiver meus 80, 90 anos, eu vou viver até 112. Olha, 112, que preciso. Meu pai tá com 94, né? Vai longe, meu avô com 102. E meu avô morreu com 102. Então eu tô brincando, mas eu acredito que lá com 80 anos minha felicidade vai ser talvez ver os netos, né? A minha netinha nasceu agora em Taiwan. A minha outra neta tá no Texas, então dá isso aí. Meu essa é a felicidade. Deus. E com 80 anos, você pretende estar cantando ainda? Sim, e vou me cuidar para isso. A gente tava falando assim, por exemplo, eu tô com 54, canto profissionalmente desde 94. E eu já fiz meus testes todos, os otorrinos falaram que eu não vou ter problema de prega vocal com calo, nada. Então eu vou embora. Uau! Não vai parar. Vou cantar com esse boleirão, né? É lindo, inclusive, bolero. Bora. Pra dançar também. Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Agradeço demais a sua presença aqui. Eu desejo muito sucesso ainda. Que você continue cantando e encantando em todos os eventos que você estiver, não só com a música, mas também com os seus desenhos, com a sua arte. Sim, obrigado. Deus te abençoe demais, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Liliane, Daiane. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui. O trabalho das meninas são maravilhosos. As duas são maravilosas, sabem conversar, são desinibidas. É gostoso o clima aqui pra caramba. Os patrocinadores venham, que vale a pena. E é o seguinte... deixar avisado para vocês, quem quiser contratar o Ricardo Moisés de Volta ao Passado, entre em contato aqui, tá? Um show maravilhoso, só música boa. Coloca os seus arrobas, já fala, pode falar como te encontra. O Instagram é Ricardo Moisés, 2 E's e 2 S's no final, Ricardo Moisés. É isso por aí, só chamar, tá bom? E é isso aí, parabéns, continue esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, ter participado. E só me chamar, porque na verdade a gente tem muita história, né? Nós temos uma horinha só, né? Verdade. Tem muita coisa para contar, mas só de vocês trazerem um artista aqui, isso já valoriza muito. A gente sabe da luta que é do artista. Eu não me lembro se vocês já trouxeram outros cantores aqui, não sei. Mas certeza muita gente vai acompanhar e vai comentar lá. Obrigado, viu, Ricardo, por ter conseguido, né, colocar aí na sua agenda. Obrigada mesmo. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto você tem uma rotina. Já tem mais de uns 7 meses que a gente tá tentando, né? Obrigada mesmo, uma honra, inclusive. Que Deus te abençoe sempre mais, né? Que você continue realmente cantando até os 80, 100 anos e até uma próxima que você volte. Quando eu soltar a minha voz, ai, que lindo. por favor, entenda.
que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas desta nossa vida que eu estou cantando. Uau! Ele já fez as honras, já encerrou esse episódio de hoje. Não temos que falar mais nada para não acabar esse clima. Tchau. Tchau.